Alô, para você ligado na Rádio Futebol Clube, está no ar o Upgrade. Edição desta segunda-feira, dia 12 de março de 2018. A partir de agora, os destaques do futebol internacional para você. Alô, muito boa tarde, grande abraço a você ligado no Upgrade, segunda-feira, 12 de março de 2018. Nesse momento está acontecendo um jogo do campeonato inglês, o Stoke City em casa está recebendo o Manchester City e vai perdendo por 2-0. 2 gols do Davi Silva para o time comandado por Pep Guardiola, que está cada vez mais próximo do título desta temporada do futebol inglês, portanto 2-0 para o Manchester City. Amanhã nós teremos o plantão da Champions aqui, você vai acompanhar todos os detalhes de Manchester United e Sevilha, aliás, Sevilha e Manchester United, né? Porque o mando, é Manchester United e Sevilha mesmo, porque a primeira partida foi em Sevilha e amanhã sim o mando será da equipe inglesa, portanto, o time do Mourinho vai jogar em casa, quem ganhar passa, né? Evidentemente, e quem perder está eliminado. Se houver um empate por 0-0, nós teremos a prorrogação, né? E se houver um empate com gols, aí o classificado será o time espanhol, né? Porque teria feito gol fora de casa, pelo menos um gol. Então, é um risco aí que o Manchester United acaba correndo, né? E nós vamos acompanhar tudo aqui no mesmo horário. Teremos Roma e Shakhtar Donetsk, né? A Roma perdeu a partida de ida, né? 2-1, quando jogou contra o Shakhtar na Ucrânia e, portanto, vai ter que ganhar pelo menos de 1-0 se quiser se classificar. E hoje também teve a convocação do técnico Tite para os amistosos da seleção brasileira. O Brasil que vai jogar no dia 23 em Moscou contra a Rússia e também no dia 27 em Berlim, diante da Alemanha. Os goleiros convocados foram o Alisson da Roma, o Ederson do Manchester City e o Neto do Valência. Aqui uma surpresa, né? O Neto do Valência aparecendo. Na defesa, Marcelo do Real Madrid, Daniel Alves do PSG, até aí tudo bem. Aí o Felipe Luiz do Atlético de Madrid, né? E não o Alexandro, como se imaginava, né? E o Fagner do Corinthians, outra surpresa do Tite. O Fagner já havia sido relacionado outras vezes, mas não se esperava que agora, né, o Fagner fosse ganhar mais uma chance na seleção brasileira. Zagueiros: Marquinhos do Paris Saint-Germain, Thiago Silva também do Paris Saint-Germain, o Miranda da Inter de Milão, Pedro Jeromel do Grêmio, bom zagueiro, finalmente merecendo aí uma chance do Tite, o Rodrigo Caio do São Paulo. Meio-campistas: o Casemiro do Real Madrid, William do Chelsea, Fernandinho do Manchester City, o Fred do Shakhtar Donetsk e o Anderson Talisca, outra novidade, né, jogador do Besiktas, outra novidade do Tite, Paulinho do Barcelona, Felipe Coutinho também do Barça, Renato Augusto do Benjin-Guan. Os atacantes: Gabriel Jesus do Manchester City, o Roberto Firmino do Liverpool, Douglas Costa da Juventus, o Tyson do Shakhtar Donetsk e o William José da Real Sociedad. Portanto, os jogadores aí
convocados pelo técnico Tite para os amistosos desse mês de março, dia 23 contra a Rússia em Moscou e no dia 27 contra a Alemanha em Berlim, um jogo muito aguardado, infelizmente sem o Neymar. Vamos falar então dos jogos de amanhã da Champions League. O Manchester United vai receber o Sevilla e o assunto hoje no Manchester United, né? O Mourinho, em vez de falar sobre a partida de amanhã, né? Ele teve que responder ao Frank de Boer. Frank de Boer, que recentemente dirigiu o Crystal Palace, foi muito mal, né? Perdeu todos os jogos, acabou sendo demitido e mesmo assim, né, ele achou que tinha que falar do Mourinho, dizendo que o Mourinho dá poucas chances para o Rashford, que no sábado marcou os 2 gols do Manchester United contra o Liverpool, né, dando a vitória para o time de Manchester por 2-1, uma vitória importantíssima para a equipe do United, e dizendo que não, porque o Mourinho só quer saber de resultado imediato, não prestigia esta verdadeira joia do futebol inglês, né, que é o Rashford, e por isso a crítica ao Mourinho, dizendo que o Mourinho, meio assim, jogando em direta, que o Mourinho só gostaria de ganhar, né, que o Mourinho só quer saber de ganhar e por isso não dá chances para o Rashford. Tá me ouvindo agora, Salgueiro? Boa tarde, Salgueiro. Um momentinho, só estamos conectando com o Salgueiro. Tudo bem, Salgueiro? Tudo bom, graças a Deus. Tá, você me dá só um momentinho que eu já volto a falar com você, né? A gente também está tentando um contato aqui com o Lucas e daqui a pouco a gente fala tanto com o Salgueiro quanto com o nosso Lucas Lagata lá em Portugal. A partir de hoje nós teremos o Lucas Lagata e o Norberto Notari, os nossos correspondentes internacionais, né? Aliás, o Notari já está conosco, né? Vamos então acionar o Notari, depois eu falo do Mourinho, depois eu falo também do jogo de amanhã contra o Sevilla, uma partida realmente decisiva, né, na Champions League, mas o futebol português está pegando fogo, né? O Porto já estava ali quase dando volta olímpica, quase comemorando o título, aquela coisa toda, e de repente tropeçou e a coisa esquentou. Então vamos a Portugal com o Norberto Notari para falar do futebol português aqui no Upgrade. O Porto perdeu neste domingo e vê a liderança ameaçada pelo Benfica no campeonato português. Os Dragões foram derrotados por 1-0 pelo Paços de Ferreira fora de casa e tiveram a diferença para o segundo colocado reduzida a 2 pontos. Após a partida, o técnico Sérgio Conceição reclamou do vento e da chuva e fez críticas ao árbitro, que, segundo ele, permitiu que os adversários parassem o jogo muitas vezes. O Benfica viveu um período difícil na temporada e agora entra de vez na luta pela conquista do 5º título consecutivo. A equipe de Lisboa venceu o Aves no sábado por 2-0 e tem 65 pontos. Os gols foram marcados por Jonas, artilheiro do campeonato com 31 tentos, e Rubem Dias. Neste domingo, o Belenenses e o Tondela ficaram no empate sem gols. Além disso, o Marítimo venceu o Setúbal por 4-2 e o Portimonense levou a melhor sobre o Guimarães, 2-1. No sábado, o Boa Vista venceu o Estoril por 1-0 e o Rio Aves ganhou do Feirense por 2-1. Na sexta-feira, iniciando a 26ª rodada do Campeonato Português, o Braga conquistou uma importante vitória sobre o Moreirense, 3-0. Nesta segunda, é a vez do Sporting, que enfrenta fora de casa o Chaves. A equipe que liderou boa parte do torneio apresentou queda de rendimento e agora tenta se manter ao menos na 3ª colocação. Norberto Notari, da Europa, Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes. Beleza, o Norberto Notari conosco, atualizando as informações do futebol português. A partir de hoje vai ser sempre assim, com o Notari, com o Lucas Lagata também, os dois direto de Portugal, com informações importantes do futebol europeu, né? Deixa eu só falar boa tarde. Tudo bem, Salgueiro?
Alô? Fala, Lima. Opa, beleza. Não, você tá aí, né? Deixa eu ver se o Lucas tá me ouvindo. Tudo bem, Lucas Lagata? Tudo bem, Carlos Lima. Opa. Boa tarde para você, boa tarde para o Salgueiro, boa tarde para o ouvinte da Rádio Futebol Clube. Um prazer falar com você. Tudo bem, beleza. Agora contato estabelecido com o Fábio Salgueiro, nosso comentarista, com o Lucas Lagata, um dos nossos correspondentes internacionais. Eu acabei de colocar aqui, né, a palavra também do Notari, falando do futebol português, que deu uma esquentada, né, com essa derrota do Porto. Mas é o seguinte, rapaziada, antes de mais nada, Lagata, é a primeira vez que você está ao vivo aqui com a gente no Upgrade. É um prazer muito grande ter você aqui conosco, você, o Notari, né, dois jornalistas realmente experientes, que tiveram uma passagem brilhante na Rádio Estadão, né, e agora estão conosco aqui para fazer esse trabalho. Seja muito bem-vindo, viu, Lagata? Muito obrigado, Lima. É uma honra para mim voltar ao rádio com profissionais de tão grande profissionalismo e competência como você, o Salgueiro, o Zé Boquinha, o Norberto Notari, o Rossi, toda essa equipe fantástica que leva sempre as melhores informações do esporte para os ouvintes aqui da Rádio Futebol Clube. Lima, fantástico. Muito bem, daqui a pouco o Lagata vai falar um pouquinho de Chelsea e Barcelona, Salgueiro, porque como amanhã nós vamos estar com o plantão da Champions, né? Dois jogos espetaculares, Manchester United e Sevilha, Roma e Shakhtar Donetsk, nós não teremos upgrade amanhã, então a gente já vai projetar também o jogo da quarta, que vai pegar fogo lá no Camp Nou, né, Salgueiro? Sem dúvida nenhuma, né? Amanhã a rodada promete demais. Eu também quero abrir um parênteses aqui para mandar um grande abraço pro Lucas, o Lagata também, e desejar a eles, né, dar esse boas-vindas ao Lotari também, desejar um boas-vindas a eles, e sem dúvida nenhuma são dois bons, ótimos reforços para a nossa equipe, que não para de crescer, sem dúvida nenhuma, e para a gente levar cada vez mais informação ao nosso amigo apaixonado por esporte. E amanhã a Liga dos Campeões promete demais, né, Lima? Temos que projetar, não tem jeito. Sem dúvida nenhuma. Agora, olha só, rapaz, hoje era pro Mourinho estar falando do jogo de amanhã, tal, né, Sevilha, Manchester United e tal, só que aí o que aconteceu? O holandês Frank de Boer, ou Frank de Boer, como gostam alguns, né, dirigiu recentemente o Crystal Palace, foi muito mal, perdeu 7 jogos, foi demitido, só que aí ele resolveu deitar a falação justo em cima de quem? Do Mourinho, dizendo que o Mourinho dá poucas chances ao Rashford, que foi o jogador que entrou na partida diante do Liverpool, marcou 2 gols, o Manchester venceu o clássico por 2-1 no Old Trafford, né? Então ele disse o seguinte, o Mourinho é muito imediatista, só quer saber de resultado tal, e não dá chances para os garotos tal. Agora ouçam a resposta de José Mourinho para Frank de Boer. I read something... Some quote from the worst manager in the history of the Premier League, Frank de Boer, 7 matches, 7 defeats, 0 goals, where he was saying that it's not good for Marcus Rashford to have a coach like me, because the most important thing for me is to win. If he was coached by Frank, he would learn how to lose, because he lost every game. Olha só, ele disse o seguinte, eu li aí umas declarações do pior técnico da história da Premier League, o Frank de Boer, né? Dizendo que não é uma boa o Rashford trabalhar comigo. Deve ser então pelo seguinte, porque trabalhando comigo, com certeza o Rashford vai aprender a ganhar. Coisa que com ele não seria possível, porque ele só sabe perder. Em 7 jogos, perdeu todos. Olha só. E aí, Salgueiro, o pior técnico da história da Premier League é o Frank de Boer? Lima, mas na verdade, numa boa, né? O Mourinho é um baita personagem do futebol, a gente acompanha. Aí o Frank deixou a bola quicando para ele, né? O Frank teve uma passagem horrível realmente, como um técnico aí realmente que não conseguiu vitórias. Aí ele vai bater logo em quem? O Mourinho da máxima, bateu, levou, né? E nessa, numa boa, a gente pode realmente criticar o Mourinho em muitas coisas, mas nessa ele está com a razão. O que o Frank vai realmente meter a colher num jogador que está sendo comandado pelo Mourinho? Não tem o porquê, né? Deixou a bola quicando e levou uma atravessada aí que, pelo amor de Deus, podia ficar sem essa, viu, Lima? Mexeu com a pessoa errada, né, Lagata?
Completamente, viu, Lima? Olha, os jornais portugueses aqui destacam amplamente essa história, o Frank de Boer estava querendo achar pelo em ovo, porque ele não tinha nada o que falar com o Mourinho, mandar recado pela imprensa, dar entrevista sem sentido. O Mourinho, por sua vez, que não leva desaforo para casa, já veio a público e já o chamou, taxou como o pior treinador da história. Ficou feio pro Frank de Boer, Lima. Se ele queria aparecer, ele apareceu, né? Claro que não de uma maneira muito boa, mas se ele queria aparecer, tá aí, ó, apareceu o Frank de Boer. Já do lado do Sevilha, né? O Vincenzo Montella, o técnico italiano do time espanhol, falou sobre o jogo de amanhã e como ele pretende tentar quebrar aí essa sequência de vitórias do Manchester United. Claro que en esto momento, en este partidos tenemos que jugar en 180 minutos, ¿no? Tenemos otra oportunidad mañana. Sabemos muy bien que el Manchester ha ganado con el Liverpool, ha ganado con el Chelsea, ha ganado en remontada con Crystal Palace. Están en buena racha, ¿no? Se dice buena racha. Noi speriamo che mañana rompamos la buena racha del United. E o mais interessante das entrevistas do Montella é que ele já tá quase falando espanhol, né? E aí fica um amigo dele ali, né? Um intérprete do lado, tá? Uma ou outra palavra que ele fala errado, que em vez de falar em espanhol ele fala em italiano, o cara vai e corrige, né? Será que o Sevilha tem condições, né, de realmente interromper esta racha, como dizem os espanhóis, essa sequência vitoriosa do time do Mourinho, Salgueiro? Olha, ter condição eles têm, né? O jogo de ida ficou 0-0, um resultado que teoricamente dá uma vantagem para o United, que vai jogar em casa, tem um mando de campo. A minha aposta, você acompanhou, os amigos apaixonados por esporte também acompanharam aí, que eu sempre coloquei, que eu acreditava no United, na classificação do Manchester. E tem uma coisa que pesa bastante aí, né? No final de semana o Manchester ganhou o clássico com o Liverpool, né? Então vem com uma moral ainda maior para um jogo decisivo, um jogo que joga em casa, que vai ter o seu mando, vai ter a sua torcida a seu favor, é melhor time, então realmente é uma partida de superação para a equipe do Sevilha, mas acima de tudo, uma partida de inteligência para o Sevilha. Não pode propor o jogo, tem que esperar, tem que realmente tentar jogar no erro do United ou numa bola espirrada. Eu acho que essa é a grande chance do Sevilha. Eu dizia na semana passada, fazendo com você o plantão da Liga dos Campeões, era o seguinte, que o Sevilha jogava a decisão dele em casa. A decisão consistia no quê? De pelo menos conseguir um resultado que desse uma vantagem para poder jogar no Old Trafford com um pouco mais de tranquilidade. Saiu com 0-0, vai ter que buscar realmente um resultado fora de casa. E aí as coisas complicam mais. Eu acho que o United é melhor time, joga em casa e fica com a vaga ali. Como é que a imprensa portuguesa está tratando esse jogo entre Manchester United e Sevilha, hein, Lagata? Olha, Lima, o tratamento que a imprensa portuguesa tem dado ao jogo do Sevilha com o Manchester, tem destaque principalmente por conta do Mourinho, que é uma grande estrela nacional aqui em Portugal, ao lado do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, evidentemente, está acima, mas no quesito futebol é Cristiano Ronaldo e José Mourinho. Eles têm grande destaque diário e até sessões exclusivas em alguns sites esportivos aqui em Portugal. Em relação ao jogo entre Sevilha e Manchester, Lima, vale uma ressalva que o Sevilha, no último sábado, perdeu jogando em casa para o Valência por 2-0. E esse resultado já causou um mal-estar, uma vez que o Campeonato Espanhol já está praticamente definido, com o Barcelona com 72 pontos, uma vantagem muito grande em relação ao Atlético de Madrid, que está com 64, e o Sevilla só aparece em quinto colocado, diferentemente do Manchester United, que atualmente é o segundo colocado do campeonato inglês, mesmo tendo uma grande diferença, está muito atrás do Manchester City,
tem quase 90% de aproveitamento no campeonato, está muito bem o Manchester City do Gabriel Jesus com 81 pontos. Então eu concordo com o Salgueiro e eu acho que o Sevilla vai ter muita dificuldade de superar o Manchester jogando ainda mais na Inglaterra amanhã pela Liga dos Campeões, Lima. Muito bem, e nesse momento o City está ganhando mais uma, né? Tá fazendo 2-0 no Stoke City, 2 gols do Davi Silva, né? Então tá aumentando aí mais um pouquinho a sua vantagem, né? O time do Pep Guardiola, que só ganha realmente jogando um futebol de primeiríssima linha. O Manchester City é um dos candidatos, sem dúvida nenhuma, a conquistar a Champions League, por que não? Seria um título inédito, né? O Paris Saint-Germain, que sonhava com isso também, acabou não se dando bem, né? Já foi eliminado pelo time do Cristiano Ronaldo, pelo Real Madrid, mas o City, que é outro também que investiu pesado para ganhar a Liga dos Campeões, está vivíssimo. Bom, então, para você dar o que, Lagata? O Salgueiro acha que o Manchester United passa. Você acha que o time inglês leva essa contra o Sevilla? Eu acredito que sim, Lima. Eu acho que a estratégia do Mourinho, jogando em casa, com a torcida, com a vitória no fim de semana contra o Liverpool, toda essa atmosfera que envolve o Manchester United, eu acredito que vai sim superar o Sevilla, que tem feito bons jogos, conseguiu um empate jogando na Espanha na primeira partida, mas eu apostaria que o Manchester United leva essa classificação para as quartas de final. Muito bem, e agora vamos falar do outro jogo, né? Roma e Shakhtar Donetsk, outra partida sensacional. A Roma perdeu por 2-1 o jogo de ida, né? E portanto tem que ganhar pelo menos de 1-0 para se classificar. E olha que o Alisson fez defesas maravilhosas. Se não fosse o Alisson, a Roma ia ter que tentar tirar um prejuízo muito maior do que esse 2-1 que tomou do Shakhtar de virada lá na Ucrânia. E o zagueiro Florenzi falou nas últimas horas com a imprensa italiana e ficou irritado, rapaz, porque como ele está em processo de renovação, né, a temporada está quase acabando e tal, perguntaram para ele, né, como é que tá a história do seu contrato e tal, ele não gostou muito. Penso non sia la sede adatta per parlare di questa cosa in questo momento. Sono abituato a pensare al presente. Che possiamo fare è quella di giocare la partita domani e dare il 100%, perché sappiamo quanto vale questa partita, per noi giocatori, ma soprattutto per l'ambiente Roma e per i tifosi vale veramente, veramente tanto. E ele disse o seguinte, olha, não é hora, né? Não é uma data adequada, um dia adequado para a gente falar sobre isso, né? Eu sou acostumado a pensar no presente e a minha cabeça está focada no jogo de amanhã, né? Que é um jogo muito importante e nós sabemos, né, o que vai representar uma vitória não só para os jogadores, para Roma, mas principalmente para os torcedores, e é nisso que eu estou focado. Acho que foi inteligente o Florenzi, não foi, Salgueiro? Ele foi inteligente, né? Na verdade a resposta poderia ser ainda mais padrão, né? Porque realmente ele deu uma cutucada aí com relação à resposta, mas pior seria se estivessem perguntando sobre uma possível dispensa dele ao final da temporada, né? Quer dizer, pergunta padrão tem que ser resposta padrão. Não, nem precisar fazer todo esse auê, só falar, estamos conversando, vamos ver, tal, o pensamento está no jogo, mas enfim. Projetando um pouco o jogo, Lima, seguinte, viu, o Shakhtar Donetsk que conseguiu uma vantagem, é importante, você mesmo sabe, eu sempre cito aqui, que é importante você no mata-mata ter a vantagem, não importa o tamanho, o pior é você não tê-la ao seu lado, e o Shakhtar conseguiu a vantagem, uma vitória de virada, uma vitória que foi realmente importante, né? Teve até gol de brasileiro, golaço de falta. Agora, pro jogo da volta, apesar de que pese a Roma jogar no Olímpico, no Estádio Olímpico, vai ter toda a torcida a seu favor, a equipe do Shakhtar Donetsk, ela tem um perfil muito de contra-ataque. A gente conhece muitos dos jogadores brasileiros que lá estão, da qualidade desse time, do DNA ofensivo que esse time tem. Então acho que é uma parada duríssima para a Roma, que vai ter que se expor, vai ter que propor o jogo e com isso vai deixar espaço. E o jogo se torna muito convidativo para o Shakhtar. Nessa eu já antecipo o meu palpite, eu acho que passa o Shakhtar.
E você, Lagata, acha o quê? Vai dar Roma ou vai dar Shakhtar Donetsk amanhã nessa partida no Estádio Olímpico, na Cidade Eterna? Olha, Lima, eu tenho dúvidas em relação ao resultado final desta partida. Eu acredito que vai dar Roma, apesar de ser um jogo muito difícil. Eu acredito que a vantagem de 2-1 não é uma grande vantagem nesse momento da competição, uma vez que Roma vai jogar em casa e vai com tudo, porque o campeonato italiano também para Roma já foi, já não tem como chegar. Na verdade, até tem matematicamente, mas está muito difícil. O campeonato já está sendo disputado pelo Juventus e Napoli, e Roma está ali em terceiro, mas a diferença é muito grande. A Juventus, a Vecchia Signora, está com 71 pontos e a Roma com 56, ou seja, todas as fichas da Roma estão nesta partida contra o Shakhtar. E uma coisa interessante, viu, Lima? Aqui na imprensa europeia, o técnico do Shakhtar Donetsk é o técnico português Paulo Fonseca. E ele tem dado muitas entrevistas aqui para a imprensa europeia e portuguesa, e ele diz que o jogo vai ser muito difícil. Ele espera um jogo muito difícil, porque a Roma venceu, ele lembra que o técnico Paulo Fonseca lembra que a Roma venceu os seus últimos 5 jogos, e o Estádio Olímpico também, lá em Roma, ele não tem sofrido gols durante estes jogos, ou seja, é uma retranca romana contra um Shakhtar com uma vantagem ligeira, mas com medo do que pode acontecer. Ah, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Eu particularmente acho que a Roma vai se classificar. Eu não sei quanto... Não vou arriscar um placar, se vai ser 1-0, 2, se vai ser 2-1, prorrogação e pênalti, não sei. Mas eu tenho a sensação que a maior experiência do time da Roma, jogando em casa, eu acho... E fez uma partida boa no último sábado contra o Torino, pelo campeonato italiano, né? Então, eu não sei, eu tô com essa sensação de que a Roma vai reverter esse quadro, essa derrota de 2-1, e o Salgueiro lembrou bem o golaço que o Fred marcou, né? O jogador brasileiro, que inclusive foi convocado pelo Tite, né? Ele fez um belo gol de falta ali, não deu pro Alisson. Bom, antes de falarmos de Chelsea e Barcelona com o Lucas Lagata e também com o Fábio Salgueiro, eu não posso deixar de interpelar os meus companheiros sobre a convocação do Tite, né? Já que eu falei aqui do Fred, que marcou um belo gol, com a camisa do Shakhtar Donetsk, ele tá na lista aqui. Então vamos lá. Alisson da Roma, tudo bem, todo mundo imaginava. Ederson do Manchester City também. Neto do Valência, surpresa para você, Salgueiro? Na verdade, surpresa e deixa muito claro que ele tem uma dúvida aí pontual, né, entre o Neto e o Cássio. Não que a chamada do Neto agora já elimine o Cássio, não. Ele conhece o Cássio, está realmente com uma ponta de dúvida aí, chama o Neto agora. Então aí o que pesa é currículo, o que pesa é confiança. Eu ainda acho, apesar de ter chamado o Neto agora, eu acho que ainda o Cássio está um pouquinho à frente, porque trabalhou com o Tite, quer dizer, ganhou títulos importantes com o Tite. Eu acho que tem aquele processo todo de confiança entre o goleiro e o treinador, e isso pesa demais. O Cássio tem isso a favor dele. E para você, Lagata, surpresa o Neto do Valência na convocação do Tite? Eu fiquei surpreendido, sim, Lima. Eu acreditava que o Cássio seria convocado, como já vinha sendo testado, e como em goleiro geralmente não se mexe muito, foi uma surpresa, sim. Acredito que vai dar uma oportunidade, já que chamou. Acredito que em algum momento, ou no mínimo vai testar ele na equipe, no treinamento, saber como ele se entrosa com os demais companheiros, mas para mim foi uma surpresa. Bom, Marcelo, Daniel Alves, Felipe Luiz e Fagner são os laterais brasileiros, Salgueiro. Aí é aquela coisa, né? Eu acredito que ele tem ainda algumas dúvidas pontuais nas laterais. Numa boa, diante do cenário que nós temos de lateral, ele leva mais uma vez o Fagner para esses amistosos, mostrando que ele tem algumas dúvidas. Eu acho que o Fagner não tem a mínima condição de disputar uma Copa do Mundo. Ele é um jogador regular, é um jogador importante no esquema tático do Corinthians, ganhou campeonatos importantes, mas acho que seleção e Copa do Mundo é demais para ele. Então, realmente, eu acho que está naquela esteira de dúvidas do Tite que ele está levando, que ele está testando ainda.
eu acho que nessa chamada aí é um dos nomes que me chamou a atenção, que eu não esperava fosse mais ser chamado, e foi o Fagner. Bom, eu vou passar a lista toda aqui, aí a gente fala das surpresas, né? Zagueiros, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, o Thiago Silva, também do Paris Saint-Germain, o Miranda, da Inter de Milão, Jeromel, do Grêmio, um belíssimo jogador, tá jogando muito, e o Rodrigo Caio, do São Paulo, aí não sei, né? Meio-campistas, Casemiro, do Real Madrid, o William, do Chelsea, Fernandinho, do Manchester City, o Fred, do Shakhtar Donetsk, Anderson Talisca, aí sim uma surpresa do Besiktas, Paulinho e Felipe Coutinho, do Barcelona, e o Renato Augusto, do Beijing Guoan. No ataque, Gabriel Jesus, do City, Roberto Firmino, do Liverpool, Douglas Costa, da Juventus, Tyson, do Shakhtar Donetsk, e outra surpresa, William José, da Real Sociedad. E aí, Salgueiro? Então, dessa lista do Tite, que teve alguma surpresa assim, aí me chamou a atenção, o William José é um nome que me chamou a atenção, não tem como não falar, né? Ele insiste no Tyson, é um cara que tem realmente com ele uma atenção especial dele, ele gosta do jogador, é um jogador de beirada de campo, mas pelo jeito vai estar na lista final, enfim. Eu só fiz até uma brincadeira na rede social, ou uma ironia fina na rede social, dizendo o seguinte: o Tite tem tanta moral no meio do futebol e com a imprensa, que ele chama o William José às vésperas da Copa do Mundo, há praticamente 3 meses da Copa do Mundo, e é um teste. Imagina se é o Luxemburgo que chama o William José há 3 meses da Copa do Mundo para fazer um teste que queriam falar. Aí o professor tem muita moral, não tem problema nenhum, né? Então, mas foi um nome que me chamou a atenção. E aí eu vou até aproveitar o Lucas, que está com a gente aí, e ele vive de perto uma coisa que eu tenho feito uma campanha há muito tempo aqui, né? Já que chama o William José, tudo bem que o treinador tem suas predileções, eu tenho a minha também, o Lima tem, o Lucas tem, mas pô, o Jonas, tetracampeão com o Benfica de Portugal, fazendo gol, eu acompanho o Campeonato Português, comentando também pelo Band Esportes, do canal português. O Jonas, ele não faz gol apenas de estar dentro da área, ele faz golaços. Tecnicamente ele é um jogador refinado e ele não é testado com o Tite. Aí me tira de repente o William José da cartola. Pô, esse é um coelho difícil de engolir, hein, Tite? É isso aí, né, Lagata? O homem não para de fazer gol aí em Portugal e não tem uma chance, né? Exatamente o que o Salgueiro falou. Muitos amigos meus portugueses me mandaram mensagem hoje, quando viram a lista do Tite, perguntando: tudo bem, chamaram o William José, mas e o artilheiro do Campeonato Português há 4 anos, não vão chamar? Eu não tive o que responder. Não sei. Para tirar um coelho da cartola, era melhor tirar o Jonas, modéstia à parte, minha opinião, nada contra o William José, grande jogador, tem perfil de centroavante, mas quem está fazendo gol e há mais de 4 anos sem parar no Campeonato Português, artilheiro, consagrado, tetracampeão, e agora na última rodada o Porto tropeçou e o Benfica está 2 pontos e vai jogar na luz a sua vida no campeonato quando enfrentar o Porto aqui em Lisboa. Então, assim, fica muito complicado de não conseguir compreender por que o Jonas não está na lista e o William José está. Não é uma questão de comparação, mas era uma pergunta que, se tivesse a oportunidade, com todo respeito, perguntaria ao Tite: Tite, tudo bem, mas o segundo jogador em número de gols da temporada passada em toda a Europa foi o Jonas, e mesmo assim não tem uma oportunidade, nem às vésperas, nem antes, com a seleção do Tite para ir para a Copa do Mundo. É uma difícil questão, viu, Lima? O Tite disse o seguinte, né, que o William José e o Talisca trazem componentes diferentes, né? O Talisca tem uma finalização de média distância, bola aérea, tal, em posição física, aquela coisa toda. E que o William José faz mais aquela função mais pelo lado, está vivendo uma fase de goleador na Real Sociedad, né? E diz que ele é um pivô, mas que tem mobilidade. Enfim, são aí as
justificativas, né, do Tite, e não adianta, toda convocação de seleção brasileira sempre vai ter aquele jogador que a gente não vai concordar, sempre vai ter aquele jogador, esse é o queridinho do técnico, por exemplo, o Renato Augusto vem sofrendo esse tipo de crítica, né, ele é o queridinho do Tite, pode jogar bem ou pode jogar mal, ele está sempre nas convocações, enfim, qualquer jogador que o Tite chamar, chamou esse, por que não chamou aquele? Fazer o quê? Lagata, vamos falar de Chelsea, Fala, Salgueiro. Não, só para finalizar, fica muito claro para mim o seguinte, o Pedro Jeromel do Grêmio, ele merece muito estar na Copa, é um dos melhores zagueiros em atividade no Brasil e não é de hoje, só critica a presença dele quem não acompanha o Grêmio, e não acompanhar o Grêmio é muito difícil hoje, e para mim está muito claro o seguinte, uma posição que já estava lá na frente mais ou menos com dúvidas, mas o Gabriel Jesus sempre foi uma realidade, e para mim o Firmino e o Douglas Costa estarão na lista final. Perfeitamente. Vamos falar de Chelsea e Barcelona, vamos virar a página. Você está ouvindo, curtindo o Upgrade, atualizando as informações do futebol internacional, e hoje, a partir de hoje, com o Lucas Lagata e o Norberto Notari, direto de Portugal, os nossos correspondentes lá na Boa Terra, trazendo tudo sobre o futebol europeu. O Notari já esteve conosco aqui, falou do campeonato português, e o Lucas Lagata agora, né, vai trazer informações sobre Chelsea e Barcelona para que Fábio Salgueiro analise, né? Porque o Salgueiro vai estar comigo aqui amanhã no plantão da Champions, a partir das 4:30 da tarde, na quarta também no plantão da Champions, na quinta no plantão da Liga Europa, enfim, é o nosso especialista em futebol de uma forma geral e sabe muito sobre futebol internacional, Fábio Salgueiro. Vamos lá então, Lagata, Chelsea-Barcelona, Barcelona e Chelsea, é um jogaço, quarto no Camp Nou. Lima, o gol marcado por Lionel Messi na primeira partida contra o Chelsea em Stamford Bridge, e que acabou empatada em 1-1, deu uma valiosa e uma pequena vantagem à equipe catalã. Os ingleses, veja só, Lima, querem impedir o Barcelona de se classificar pela 11ª vez consecutiva para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Numa disputada partida, além do craque argentino, que foi notável, o William mostrou que está em grande forma e marcou com maestria o gol da equipe inglesa e colocou, além de mais, 2 bolas na trave dos espanhóis. Certamente o Tite irá contar com ele como peça-chave para um Brasil sem um Neymar 100% para a Copa do Mundo. E ainda falando dos brasileiros, Lima e Salgueiro, na partida desta quarta-feira, da próxima quarta-feira, a expectativa é de vermos pelo menos um brasileiro de cada lado. Paulinho, pelo lado do Barcelona, e o William, pelo lado do Chelsea. Isso porque Felipe Coutinho, vale ressaltar, que já defendeu o Liverpool na competição, não pode atuar nesta Champions pelo Barça. E Davi Luiz se recupera de uma lesão e sua presença ainda é dúvida por parte da equipe inglesa. Paulinho, falado sobre o Paulinho rapidamente, Lima, não vive a melhor fase do mundo, isso já está comprovado ainda mais do ponto de vista físico. Como o jogador tático continua com muitas virtudes e desempenhando um bom trabalho, mas o lado físico do Paulinho ainda é uma preocupação para a equipe catalã. Além disso, ele não estufa as redes há 14 partidas, ou seja, está com um jejum de gols, apesar de que a posição dele não é uma obrigação fazer gol, mas os torcedores já estavam acostumados com um bom desempenho e os muitos gols que vem fazendo. Por outro lado, o William já fez 5 gols nos últimos 5 jogos, ou seja, tem uma participação vital na meia-direita do ataque londrino. Sem dúvida, Lima é o melhor brasileiro que joga no futebol europeu atualmente e que vive um grande momento. Entretanto, do outro lado tem o Messi, que vem inspirado na temporada, que foi pai pela 3ª vez no último fim de semana e que também está em grande forma, pois temos que lembrar uma coisa e reconhecer que o argentino tem demonstrado que quer chegar 100% à Copa do Mundo e por isso tem trabalhado duro, além de ser o artilheiro do Campeonato Espanhol,
tem sido decisivo para o time catalão em diversas partidas. Lima e Salgueiro. Barça favoritíssimo, Salgueiro, ou não? Para mim é favoritíssimo, viu? Não só pela equipe que tem, mas pelo mando de jogo, vai decidir em casa no Camp Nou. A gente já aguardava realmente que esse resultado, da forma que foi conquistado fora, trouxe um certo alívio e mais confiança para o Barcelona ainda, né? O Lucas disse bem, né? O bom momento do Willian, impressionante. O Paulinho nem tanto, mas em jogo de mata-mata cresce, jogando em casa, tem tudo para fazer um bom jogo também. Agora o Willian foi a chave do jogo do Chelsea, inclusive no duelo de ida, né? No Stamford Bridge, quando ele deu 2 bolas na trave, ele fez um gol, realmente ele jogou demais. Agora, o jogo muda totalmente de figura, né? Muda de perfil, quer dizer, é um jogo agora em que o Barcelona vai propor o jogo, e o Barcelona propondo o jogo, fica muito complicado, né? Porque tem muita postura ofensiva, tem muitos bons jogadores e tem um gênio com a camisa 10 que é o Lionel Messi, então fica muito difícil. É verdade que o resultado de 1-1 está aberto, mas eu sou muito mais Barcelona. Você acha que o Chelsea corre o risco que correu diante do City? Não o fato de ter perdido por 1-0, né? Mas naquele jogo que a gente destacou que o City, o Chelsea praticamente não pegava na bola, né? O City trocou quase 1000 passes durante o jogo. Esse Barça hoje não é tão eficiente quanto o City nesse aspecto, mas pode fazer o Chelsea meio que pegar pouco na bola, Salgueiro, ou não? Eu acho que pode, viu, Lima? Eu acho que o perfil do jogo, a proposta do jogo vai ser essa. A bola vai ficar nos pés do Barcelona e o Chelsea, para se dar bem, ele vai ter que ter um sistema defensivo jogando risco zero e vai ter que ter uma eficiência enorme na frente para poder conseguir alguma coisa. Essa é a expectativa antes da bola rolar. Rolando, muita coisa envolve e pode mudar e pode virar o jogo do avesso num lance, né? Mas a princípio é isso mesmo. Eu acredito que o Barcelona vai jogar no campo do Chelsea, vai propor o jogo e realmente naquela toada dos toques de bola refinados, passando pelo Iniesta, passando pelo Paulinho, o Messi vindo de trás carregando a bola, ou seja, o Barcelona propondo o jogo com muita qualidade e o Chelsea tendo que correr atrás. Perfeitamente. Então é isso, Lucas Lagata, foi ótimo tê-lo conosco aqui pela primeira vez, primeira de muitas no nosso Upgrade. Você que também, a partir de agora, está fazendo parte da programação da Rádio Futebol Clube. Você e o Norberto Notari com informações do velho continente, do futebol europeu, aí direto de Portugal. Tá muito frio aí na terrinha hoje, Lagata, ou não? Não, Lima, não. Hoje até que não, fez muito frio nos últimos dias. Mas agora está chovendo, chove, o inverno português é bastante chuvoso, mas temperatura lá pelos seus 12 graus. Quando eu falo não muito frio, não temperaturas negativas. Tem temperaturas baixas, mas positivas, mas chove e isso é um pouco desagradável. Mas de resto, tomando um bom vinho e comendo um bom bacalhau, Lima, tudo se resolve. Que maravilha, hein, Salgueiro? Só pra gente ficar lambendo os beiços aqui, né? É brincadeira. O homem já começou abusado, hein? Da Liga dos Campeões a gente degusta um bom vinho também, né? E a gente faz um brinde ao nosso amigo Lucas, que seja bem-vindo. O menino já chegou abusado. O menino já chegou abusado. Vir a Portugal, hein? Isso é. Vamos lá. Em breve estaremos aí, Lagata. Então tá bom, uma boa noite pra você. Aí já são quase 10 da noite, né? Então um bom vinho, uma boa bacalhoada para você. Bacalhau com natas ou sem natas, Lagata? Eu prefiro sem natas, eu prefiro um bacalhau que se chama bacalhau espiritual. Ok, então tá bom. É um bacalhau que eles fazem aqui, tá bem? Então beleza, um abraço e até mais. Lucas Lagata, direto de Lisboa. Salgueiro, como nós não estamos em Portugal, como aqui ainda não são 10 horas da noite, daqui a pouquinho você tá no ar de novo, participando do nosso Fora do Campo, tá certo, Salgueiro? Com o maior prazer, com o resto da equipe aí, realmente para debater tudo que rolou aí no final de semana nos estaduais, rolou muita coisa boa. Espero, Lima. Beleza, então é isso, o Upgrade está ficando por aqui nesta segunda-feira, mas daqui a pouquinho, 19 horas e 5 minutos,
Vamos passar uns 5 minutinhos hoje. 19h05 nós teremos o Fora do Campo, o seu programa de debates de toda segunda noite aqui na Rádio Futebol Clube. Você nos acompanha através do @Rádio Futebol C no Twitter, no Facebook, no Instagram. Mande a sua mensagem, curta a nossa página. Aos poucos você vai se ligando na programação da Rádio Futebol Clube. E a qualquer momento tem o Click Time atualizando as últimas do esporte. Rádio Futebol Clube. Aqui somos apaixonados por esportes.